Bom, meus amigos, é um prazer, mais uma vez, estarmos unidos, mente a mente, coração a coração, vibrando no ampliar das nossas consciências, tentando, caminhando na nossa evolução espiritual, juntos, que é muito mais gostoso, né? Todos são muito bem-vindos neste momento. Boa noite, Vânia. Boa noite, seu João. Hoje nós vamos falar sobre o tema liberdade, né? Que está inserido no Livro dos Espíritos como uma das leis morais, a lei da liberdade. Então, neste momento, vamos iniciar. Unidos, então, primeiramente com os nossos mentores, com os mentores da Casa Espírita Maria de Nazaré. E assim vai nos restabelecendo, nos dando força, boas energias, ampliando a nossa consciência para essa pequena meditação que vamos fazer. Que possamos ser merecedores da luz do nosso Divino Mestre, para que entendamos os seus preceitos. Bom, antes que eu me esqueça, deixa eu já falar das lives, que elas acontecem diariamente aqui no Facebook. Depois elas acabam ficando disponíveis. Aqui no Facebook, depois elas acabam ficando disponíveis no nosso canal do YouTube. E quem puder ir lá, dar um like, nós agradecemos, para que fique mais visualizada essas mensagens, e não por uma questão de ego, mas por uma questão de distribuir o conhecimento, divulgar, né, as leis do Espiritismo, que nós como espíritas, nós temos essa obrigação de divulgar essa doutrina tão reconfortante, que já que nos ajuda, então que possa chegar a mais pessoas e acolher também os seus corações, confortá-los. Então, quem puder, dá uma idinha lá, né? Curtir, dar o like e também visualizar mais vezes. Bom, então hoje o tema é a lei da liberdade. Ela está no Livro dos Espíritos e está compreendida no capítulo 10, né? Então, para iniciar, eu já vou iniciar com uma historinha, né? Tem um vídeo dos Amigos da Luz, que é aquele grupo que faz bastante, como que eu posso dizer, de uma forma bem humorada, né? Ele coloca os ensinamentos espíritas de uma forma leve, e ele coloca nesse vídeo onde um espírito acabou de desencarnar, ele chega numa prisão onde tem uma pessoa, né? E essa pessoa, já consciente da situação que ele se encontra, tenta acolher esse espírito e ele não quer papo. Ele fala: eu não sou ladrão, o que eu estou fazendo preso aqui? Né? E aí ele fala: eu não matei ninguém, eu quero falar com a autoridade, com o oficial, com o policial. E aí o outro amigo, que está ali mais consciente há mais tempo, ele acaba falando que ali ninguém matou, ali ninguém fez nada de errado,
mas que todos estão aprisionados. E ele fala, mas como que eu vim parar aqui? E aí esse amigo que está mais esclarecido, fala para ele, você se prendeu aqui. E ele não entende nada do que está acontecendo. Só que ele começa a mostrar um apego muito grande durante a conversa com esse novo amigo, pela mulher, pela esposa dele. E aí, nessa conversa, ele acaba falando que a esposa tinha acabado de pedir o divórcio para ele, mas que ela não iria se ver livre dele tão cedo. E aí, então, esse amigo fala, então, acredito que você vai ficar aqui preso por muito tempo. Aí ele começa a apresentar os demais que estão ali, né, os acompanhando naquela prisão. Trabalha o tempo todo na frente do computador, que nem percebe que desencarnou. E ele fala com o filho, né, fala assim, Pedrinho, espere um momento, né, que eu já vou terminar aqui e já vou te dar atenção. Final de semana eu te levo ao cinema. Ele responde assim para o filho que nem mais está ali. E o outro está segurando um prato de pizza, comendo, exageradamente, né? Um pedaço atrás do outro, eu não vou dar para ninguém, é tudo meu, e comendo. E aí, então, o que eles estão querendo, né, mostrar com essa história? Que muitas vezes a gente se apega à matéria de uma forma que nem percebemos que estamos passando do limite, né? É claro que a vida material, ela é importante, ela é necessária para o nosso progresso, né? Então, o trabalho, você adquirir as coisas, poder ajudar o outro com o que você tem, você também conseguir ter uma vida mais confortável. A doutrina espírita, ela nunca diz que a riqueza é ruim, mas desde que você saiba diferenciar, utilizar a riqueza que Deus te deu, né? Então, lembrar sempre que nós somos seres materiais nesse momento, que nós não somos, que nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material neste momento, né? Então, muitas vezes a gente fica preso, né, ao nosso apego, aos nossos vícios, aprisionados no trabalho extenuante, pela gula, pelas compulsões, né, pelas paixões e sensações que a vida material ela nos oferece. E muitas vezes, quando a gente está diante de uma situação difícil, a gente fica, mas por que eu estou passando por determinada situação, né? Será que realmente nós somos inocentes? Então, né? Muitas vezes a gente está passando por situações conflitantes na nossa vida devido às nossas próprias escolhas, né? Então, o nosso livre-arbítrio que foi mal utilizado, mal direcionado. E tudo isso acontece por quê? Porque nós vivemos, né, ainda com essas prisões dentro do nosso interior. E é por isso que nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações. Então, nós não somos inocentes, né? A maioria das nossas dificuldades são as nossas escolhas. Talvez nós estamos de uma forma latente que não estamos observando que as escolhas que estamos fazendo está errado. Porque talvez estamos emergidos aí, né, mergulhados num orgulho, num egoísmo e não nos percebemos, né? Porque é mais fácil às vezes perceber o defeito do outro do que me analisar, olhar que eu sou um ser falível, né? E o que nos prende então, né? Se nós não somos inocentes, então o que nos prende a essa realidade de muitas vezes
de provas, de sofrimentos? Os nossos vícios, né? Sensações, paixões. E às vezes a gente acredita que por a gente já fazer o bem, já está bom, né? Mas eu não dou valor ao meu templo, que é o meu corpo. Então eu destruo o meu corpo diariamente. E segundo os espíritos, né? Eles nos falam que cada um tem uma responsabilidade em cima dos seus atos. Então aquele ser que cresceu numa sociedade onde tudo ele não tem conhecimento, ele é ignorante, mas ele aprendeu tudo pela crença, acaba que ele tem, digamos, menos responsabilidade porque ele está cometendo aqueles erros segundo as suas crenças, segundo o que a sociedade coloca, né? Mas aquele que já entende o que está fazendo e ainda assim se entrega a esses prazeres, então esse terá uma responsabilidade ainda maior, né? Porque nós podemos mentir, nós podemos enganar e querer enganar a nós mesmos, mas ao mundo espiritual e a Deus nós não enganamos, né? Então naquele momento que, hoje foi um dia tão estressante, eu vou me enfiar no doce, vou comer chocolate, né? Eu mereço um hambúrguer. E aí você vai entrando nessas comidas que nós sabemos que está nos matando, né? Então hoje nós já estamos começando a ter uma consciência e não vale mais falar, mas é só mas é só aquilo, né? Então nós sabemos que muitas das nossas atitudes também acaba nos entregando aquelas sensações do dia a dia da vida material. E nós esquecemos o quanto que isso nos faz mal, o quanto que isso vai deteriorando o nosso templo. Mas aí, muitas vezes nós entramos num comodismo que, tem remédio. Depois eu vou para o médico, eu tomo remédio e assim eu melhoro. Olha só, nossa sociedade chegou num nível de hipocrisia que se eu comer muito doce e eu ter diabetes, eu tomo remédio. Será que isso é o correto? Será que esse é o caminho? Ou será que o melhor não seria nós nos controlarmos e não chegar a esse nível? É claro que talvez quem já chegou nesse nível era de uma outra era. Hoje a era já está diferente. Hoje nós já temos profissionais que já estão investindo num controle melhor da alimentação, voltando a mostrar a importância disso. E por que será que isso está acontecendo? Se nós estamos diante de um mundo de regeneração, como nós estamos sempre falando, e essas atitudes estão começando a vir, é porque ela tem uma importância. Nós estamos nos tornando homens mais leves, homens mais frágeis. Nós não somos aqueles homens robustos que suportavam muitas dores, né? Nós hoje não suportamos muito o trabalho forte, se for ver. Então nós geneticamente estamos nos modificando. E com isso a nossa alimentação também terá que mudar. Então isso é um exemplo, tá? Que muitas vezes a gente acha que está no caminho, que está fazendo as coisas tudo certo, e sempre tem aquele pedacinho ali que ficou para trás. E quando acontece igual esse amigo que aí desencarna de uma vez, não entende o que está acontecendo ou o que está sendo cobrado. Mas tudo bem, né? Se isso também acontecer, cada um tem o seu momento. Então, nós que temos, né, essa doutrina tão consoladora, nós estaremos entendendo também que alguma coisa ficou ali para trás. Por quê? Porque nós estamos fazendo a reforma íntima, nós estamos nos melhorando, não é verdade, meus irmãos? Então, se já eu estou tentando me modificar, eu já estou tentando domar esse livre-arbítrio,
isso já me coloca numa situação que o meu ego, meu egoísmo está diminuindo mais e eu consigo olhar o que está acontecendo dentro de mim, né? Então é muito importante a gente olhar para essas sombras, né? Olhar para o que nós temos que é a necessidade de reformar. E como que nós podemos fazer isso, né? Mexendo nessas sombras, olhando para elas, né? Então, não vivendo essas dores, não vivendo essas sombras, que aí nós entraríamos num estado de depressão. Então, nós precisaríamos olhar para os nossos defeitos, analisá-los. E como que nós estaríamos fazendo isso, né? Na meditação. Então, Santo Agostinho, ele já nos trouxe que antes de dormir, ele gostava de pensar no que ele tinha feito. E isso é o que nós devemos fazer, isso é um meditar. Nós estamos aqui nesse momento meditando. Então, o que nós estamos internalizando neste momento? E depois, por que não meditar mais vezes? Né? Primeiro começar com uma vez na semana, depois mais vezes e nos analisar. Segundo o professor Godinho, que alguns de vocês até conhecem, que é um profissional que trabalha com essas questões psíquicas, espirituais e da apometria, ele até fala que nós poderíamos fazer, sabe aquela orientação fraterna? Quem é trabalhador espírita vai entender o que eu estou falando. Da orientação fraterna nos trabalhos espirituais que nós poderíamos fazer com nós mesmos, com as nossas más tendências. Então, durante uma meditação, aquela parte que eu não gosto de mim, que eu mais acho que eu tenho que mudar, por que não conversar com essa parte de você? Por que não orientar essa parte em você, né? O que você poderia deixar de lado? Se é reclamona, então deixar de ser reclamão, né? Deixar de ficar julgando tanto, né? Sei lá, ver o que está ali dentro, né? E conversar consigo mesmo, que dá certo. Ele mesmo, que é um grande estudioso dessas captações psíquicas, fala disso. Bom, gente, mas depois da gente meditar sobre isso, né? O que então seria liberdade? E o que nós poderíamos fazer para nos libertar, né? Então, primeiramente, se conectar com pensamentos elevados, orações, para quem gosta da sua religião, entrar ali em contato, né, com qual que for a sua origem, a sua religião, a sua doutrina, uma leitura, né, mais elevada, que vem como conselhos, né, dos espíritos benevolentes para nós, daqueles que conhecem a vida espiritual, que nesse momento nós estamos com o véu do esquecimento. Então, entender, ir ali, né, se conectar mesmo com a centelha que há dentro de nós. Seguir os preceitos do Evangelho, né, a luz, o Mestre Jesus, seguir os seus exemplos. E aí sim, quando nós nos conectamos com Deus, nós conseguimos olhar para as nossas sombras de uma forma com mais compaixão, né? Nos perdoando. Então, deixando de lado muitas vezes o nosso egoísmo. E aí sim, nós podemos ir analisando essas sombras, nos libertando dessas prisões que muitas vezes nós mesmos escolhemos. Que nós mesmos estamos ali diariamente, né, sem enxergar que estamos cometendo, mas só por ter a vontade de querer mudar, ter a vontade de enxergar, Deus nos ajuda. É claro que isso é para algumas situações, né? Há situações que realmente precisam da ajuda de profissionais.
Então, de um psicólogo, de repente até de um psiquiatra, né? Então, aqui nós estamos falando para aquelas situações que são passíveis, que só dependem de nós, tá bom? Então, no Evangelho de João, ele coloca assim, né? Que conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que é essa verdade? Né? Que é a luz, é os preceitos do Evangelho, é o próprio Mestre. Então, se nós passarmos a olhar o que há de bom, como que eu posso amar o meu próximo, né? E várias outras passagens que ele realmente nos coloca de como a coletividade é importante. Isso vai nos ajudando a nos libertar dessas prisões. E qual seria então a nossa responsabilidade, né, diante desse nosso livre-arbítrio? Então, o que eu estou escolhendo, né, na minha vida? Quais são as minhas escolhas? Qual que está sendo a minha postura para com o mundo, para com o próximo? Então, é fazendo essas pequenas perguntinhas e avaliando e me olhando, né, nos olhando, que a gente vai começar a entender onde que estão os pontos fracos, onde precisamos melhorar. Então, segundo Rodolfo Caligares, liberdade é a faculdade que permite o indivíduo decidir ou agir conforme sua própria vontade. Desta forma, o homem é, por natureza, dono de si mesmo, isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e o desenvolvimento de sua vida. Essa liberdade, porém, não é absoluta e nem poderia sê-lo, pela simples razão de que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito em cada um de seus semelhantes. Gente, se fosse para a gente pensar em liberdade absoluta diante desse texto, nós chegaríamos num ponto e entenderíamos que ela não existe, não é verdade? Por quê? Porque a lei já nos fala que o nosso direito termina aonde começa o direito do outro. Então, se fosse para eu ter liberdade absoluta, eu teria que viver num deserto. Isso são os espíritos, né, do livro dos espíritos que acaba nos trazendo essas respostas. Então, precisamos achar esse ponto de equilíbrio. Onde eu não incomodo o outro, eu estou dentro da minha liberdade. E tomar muito cuidado com o que é liberdade para mim, né? Porque o livre-arbítrio, ele está dentro da liberdade. Mas a partir do momento que eu, né, começo a transgredir algumas leis desse livre-arbítrio, eu já entro numa outra lei, que é a lei de causa e efeito. E aí eu posso me comprometer. Então, a liberdade, ela existe junto do livre-arbítrio, mas eu tenho que respeitar o espaço do outro. Eu tenho que respeitar até o pensamento do outro, por mais que ele possa estar errado e eu não concordar. Mas eu tenho que tentar trazê-lo para a realidade, para o bem, para a filosofia adequada, né? Com muito cuidado para não impor somente o meu ponto de vista. Então, tem que tudo ser muito pontual, com muito cuidado, carinho, amor, e deixar que pelo entendimento dele, ele possa chegar até o entendimento necessário, né? O entendimento correto. Porque todos nós estamos nesse caminho de ter o entendimento, né? Então, alguns acabam tendo um entendimento maior, outros menor, e assim nós nos ajudamos, né? Sempre pensando na coletividade, é até uma forma mais fácil da gente não errar tanto nessa transgressão da liberdade, né? Onde começa a liberdade do outro. Então, temos que tomar cuidado em também não cortar, não cerrar a liberdade, o livre-arbítrio do próximo diante
do que eu acho, do meu ponto de vista, né? Porque nós também não sabemos, nós estamos no caminho, nós estamos estudando para compreender melhor. E o Espiritismo, ele foi uma luz mesmo para entender principalmente o Evangelho de Jesus. Então os Espíritos vieram com mensagens, né, com respostas valiosíssimas para que pudéssemos compreender melhor o que realmente estava escrito ali naquele evangelho, porque nós somos ainda seres muito embrutecidos, muito difícil de compreender aquela mensagem, né, que ele trazia por meio de parábolas. Então a doutrina, ela acabou trazendo uma luz mesmo para a gente conseguir aplicar aquele evangelho que era muitas vezes por figura de linguagem na nossa vida diária. Mas se nós também não entrarmos nessa questão da meditação diária em cima das nossas ações, nós acabamos que deixamos de agir, né, com uma forma segura e coerente dessa lei da liberdade que Deus nos dá. Então nós temos que saber aproveitar essa lei, né, e avaliar as nossas ações, avaliar o nosso livre-arbítrio para que nós não nos comprometemos diante das nossas atitudes. Então, se a gente for pensar numa situação coletiva, quando nós pensamos na liberdade em relação ao relacionamento humano, então seria muito difícil da gente ter a liberdade absoluta, porque nós temos os direitos recíprocos. Então, os direitos uns dos outros que nós precisamos ali cumprir, né? Então, nesse caso, o crescimento, né, do outro, eu estou utilizando essa situação que está acontecendo, a minha atitude para o meu próprio crescimento, eu estou agindo de uma forma que está contribuindo para o crescimento do meu próximo ou não? Ou eu estou maltratando, ou eu estou julgando, ou eu estou ferindo, ou eu estou prejudicando. Então, por isso que é tão importante a gente meditar diante das nossas ações, para que nós olhamos se estamos cumprindo mesmo essa lei, né, da liberdade com o livre-arbítrio e não nos prejudicando. Então, se a gente tivesse que pensar um pouquinho melhor sobre a liberdade, meditar um pouquinho mais sobre isso, nós poderíamos olhar, então, comparar a liberdade de pensar com a liberdade de consciência. Então, quando nós pensamos na liberdade de pensar, de raciocinar, né, ela é absoluta, ela é plena. Para o pensamento não há amarras, né? Ele é livre. Então, ele pode pensar o que ele quiser. Só que quando a gente pensa na liberdade de consciência, ela sim, ela nos cobra se está certo ou errado. E a liberdade de consciência, ela faz parte de cada indivíduo. Cada um possui a sua liberdade de consciência, a sua consciência. E a própria codificação, né, dos Espíritos, que é o Livro dos Espíritos, ele acaba nos falando que é como se fosse essa consciência um pensamento íntimo, que muitos ainda chamam como intuição, mas não é bem, né, uma intuição, mas é sim o que? Os valores morais que muitas vezes você adquiriu em outras vidas, que você adquiriu nesta vida pela educação que você teve, e ele vai então fazendo discernimento entre o que é bem e o que é o mal. E aí, então, conforme tem a evolução do espírito, essa consciência, ela acaba ficando num parâmetro, né, do bem. Então, ela reflete mesmo os princípios desse espírito. E aí, Deus, sabendo de quanto nós somos limitados,
de como nós somos imperfeitos. Muitas vezes ele nos coloca muros nos nossos pensamentos, para que então nós não possamos, voar alto, sendo que nós ainda possuímos uma consciência cheia de imperfeições. Então é como se ele nos restringisse muitas vezes. Agora, quando existe um espírito que pensa no bem, que está tentando se melhorar, ele faz o bem, então nesse momento o seu pensamento está no bem. E aí a consciência também é harmônica, está no bem. Isso contribui muito para que a consciência possa ser expandida. Então, muitas vezes nós sempre falamos na expansão da consciência. E o que é essa expansão? É se conectar com tudo, é se conectar com Deus. E ela só vai se expandir no momento que eu escolher o caminho do bem, que eu escolher o caminho do melhoramento. Então, eu não preciso ser um espírito benevolente para minha consciência se ampliar. Desde que a minha intenção seja caminhar no bem, então esse já é um caminho para a abertura da consciência. Porque o que me for revelado, o que a minha percepção que estiver ali mais aflorada, ela não vai causar problemas, eu não vou trazer transtornos para o próximo, porque eu vou saber podar essas más atitudes, Então eu vou conseguir colaborar para com o próximo, utilizando essas informações que muitas pessoas chamam de downloads, Que vem quando a gente se concentra, medita, e assim a gente consegue melhorar o caminho que nós estamos. Então, para finalizar, nós temos que tomar muito cuidado com que prisão nós estamos escolhendo hoje, Onde que eu estou me aprisionando? Então, é olhar, avaliar qual que é a minha atitude mais compulsiva, porque todos nós vamos ter. Todos nós estamos aprisionados em alguma fase, de uma imperfeição aí que precisamos melhorar, senão nós não estaríamos aqui, E a partir do momento que eu começo a olhar para essa minha imperfeição, eu também vou me tornando um espírito mais feliz, porque eu vou aceitando a condição que eu estou inserido e eu não deixo para o amanhã, o que eu posso fazer hoje. Eu já começo a trabalhar, eu já começo a ser um servo do Senhor. Muitas vezes as pessoas confundem ser servo do Senhor, que é trabalhar dentro de um centro espírita, que é trabalhar dentro de uma igreja, e ele não trouxe religião nenhuma. Para falar a verdade, Jesus, ele trazia uma única religião, que é o amor. Então ele não pregava outra coisa que não fosse o amor e a conexão entre nós e o Pai. E é essa religião que nós não podemos perder em essência, que nós temos que entender o que é ser servo de Deus, que é trabalhar para o bem, E quando nós estivermos nesse caminho, as nossas imperfeições, nós vamos olhar para elas e vamos começar a aprender com elas. E aí, então, nós vamos conseguir desfazê-las, desamarrar essas imperfeições que nos prendem a essa vida material. Porque a partir do momento que eu vivo vícios, vivo compulsões e sensações que só essa vida material possa me dar, eu vou estar amarrada e presa a ela. E lembrando, nós somos seres espirituais. Amanhã nós estamos partindo, Não importa qual que é essa relação do amanhã, de tempo, mas se nós partiremos, nós precisamos pensar que do jeito que nós estamos aqui hoje, nós vamos estar nessa vida espiritual. Como que nós queremos estar nessa vida, A que pensamento nós estaremos amarrados ou nós estaremos livres?
para realmente entender o que Deus quer da gente e continuar, porque é sempre continuar, com coragem e com muito amor, tá? Então essa foi a meditação de hoje. Vamos então finalizando, nos conectando novamente com essa espiritualidade maravilhosa que nos cerca, nossos mentores, tanto pessoal, protetores da nossa casa, quanto da Casa Espírita Maria de Nazaré, que nos auxilie, que faça a limpeza do nosso lar neste momento, que faça uma limpeza em nós, nos aliviando, nos facilitando o nosso próprio perdão diante das nossas faltas, para que realmente possamos conquistar o mérito de bons espíritos, independente do tempo que isso levar, pois temos a esperança e a certeza que um dia isso vai chegar. Que possamos juntos, meus amigos, sermos fortes, sermos a mão que estende ao nosso amigo, ao nosso irmão necessitado. E que Deus possa todos os dias mostrar como que podemos ajudar, como que podemos orientar, qual é a melhor atitude que podemos ter em nossas vidas, porque nós queremos ser servos de Deus, sim. Nós queremos ampliar a nossa benevolência. Que assim seja, meus irmãos, que assim seja. Muita luz para todos vocês, muita paz. Obrigada por todos estarem aqui, por nós estarmos conectados mais uma vez. E lembrando, estamos diariamente aqui no Facebook, às 18 horas, por exceção da quarta-feira, que é às 19h30, tá? Então, uma boa semana para vocês, que a casa de vocês se encha de luz nesse momento e essa luz perdure pela semana toda. Gratidão, meus amigos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Tchau.